Isso vai suceder durante 4 vezes, eles vão errar da mesma forma. Depois os sírios vêm, atacam a cidade e entra um soldado pelo mesmo lugar que o soldado do exército de Alexandre tinha entrado, e aquelas pessoas nunca despertam para vigiar, né? Então, todas as vezes que a cidade foi saqueada, eles levaram as suas riquezas, eles levaram o seu ouro, e eles perderam aquilo que tinha de melhor, de modo que a glória que eles tinham do passado acabou se tornando em uma decadência no período presente em que essa carta foi escrita. O povo tinha perdido essa glória. E aí, essas mesmas características da cidade, elas vão refletir o caráter da igreja. A igreja de Sardes, ela era uma igreja que não sabia vigiar na sua vida espiritual, não sabia zelar pela sua vida espiritual. E quando Jesus se dirige a ela, ele começa dizendo no versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja, ela vai refletir a mesma história que a cidade tinha. Aquela cidade, ela tinha nome de uma cidade forte, de uma cidade rica, de uma cidade que era impenetrável, invencível. Mas, na verdade, aquela cidade, ela era fraca, apesar dela ter todas os privilégios da natureza ali a seu favor por aquelas montanhas, e ser naturalmente forte, mas o seu povo não sabia aproveitar aquelas vantagens, e aí ela acabou se tornando uma cidade fraca, foi penetrada, foi vencida, foi atacada, e a sua riqueza foi levada, e toda a glória de Sardes ficou apenas em nome, né? Então a igreja, ela estava do mesmo jeito. Ela tinha nome de igreja, ela tinha nome de igreja avivada, de igreja que era apostólica, de igreja que tinha a presença do Espírito Santo, né? De igreja que evangelizava, de igreja que vivia o evangelho, mas na verdade aquela igreja ela estava morta, porque a prática da igreja de Sardes, ela era uma prática religiosa apenas por uma tradição religiosa, por um costume. As pessoas não viviam uma vida autêntica da fé em Deus. E aí, Jesus começa repreendendo aquela igreja. No versículo 2 ele diz, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então veja que ele começa dizendo que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? Esse texto, ele faz uma referência aos seres alados, né, que estão na presença do Senhor, conforme foi visto por Daniel, foi visto por Ezequiel, por Isaías, que representa a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, né? Os 7 Espíritos são também descritos por alguns autores, como Uriah Smith. Ele diz que representa os 7 dons, né? As 7 habilidades do Espírito Santo, para mostrar essa capacidade onisciente do Deus que conhece todas as coisas. Então Jesus se apresenta como aquele que conhece a vida real da igreja. A igreja, ela tinha um nome social de uma igreja zelosa, de uma igreja boa, de uma igreja viva, de uma igreja comprometida, mas na verdade a essência espiritual da igreja estava morta. E ele diz assim, aqui diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, né? Que tem as estrelas na sua mão. O Senhor tinha o anjo da igreja, os pastores da igreja, as igrejas na sua mão, e ele, como aquele que passeia no meio da igreja,
apresenta-se como aquele que tem autoridade, que faz a denúncia real daquilo que ele conhecia na vida daqueles cristãos. Eles, na verdade, estavam, em sua maioria, mortos, e uma pequena parte que estava viva corria o risco também de morrer. Por isso ele vai dizer: ser vigilante e consolida os que estavam para morrer. No versículo 3, ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Né? Aqui Jesus faz uma referência ao Evangelho. O que eles tinham recebido? A palavra de Deus. Eles tinham recebido Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eles tinham ouvido uma mensagem de boas novas, uma mensagem de transformação, uma mensagem de libertação. E agora eles estavam ouvindo uma palavra de advertência que mostrava o seu erro, que eles não conseguiam enganar a Deus e que eles precisavam se arrepender e guardar a palavra, porque se eles não fizessem isso, o Senhor viria como um ladrão e então eles seriam pegos de surpresa em um momento de correção do Senhor.